Então, eu vou mostrar o Sysvar utilizando um exemplo em delineamento inteiramente casualizado, fazendo a criação do arquivo e análise. Na verdade, esse exemplo eu usei esse mês passado, estou chamando de tira dúvidas, que é para essa segunda parte da semana. Que eu estou comparando os tipos de laranja com relação à quantidade de açúcar. São 5 tipos de laranja que eu vou medir percentual de açúcar na amostra de suco. Ainda falo o tamanho da parcela. 3 unidades, 3 laranjas de cada do tipo. Então, tem aí os dados, são que os dados não têm nenhuma casa decimal. Isso significa que no relatório final as médias vão estar sem nenhuma casa decimal. Durante os cálculos, no computador ou na mão, o computador usa e a gente usa todas as casas decimais. Mas na hora de apresentar o resultado, o número de casas decimais das médias é o mesmo número de casas decimais que tem os dados originais. Como eles aqui não têm nenhuma casa, as médias lá no relatório vão estar também sem casas decimais. Então, a primeira coisa que vocês devem observar quando tem um exemplo fazendo Sysvar é qual o delineamento. Está escrito aí? Foi utilizado o DIC, então já sei como que é a análise de variância, já imagino a primeira coluna das fontes de variação, tratamentos, erro total, é isso que eu preciso. O que ele está estudando? Qual o fator? Tipos de laranja. E qual a variável resposta? Porcentagem de açúcar. Como que eu crio um arquivo? Então eu penso em 2 fases. Primeiro, criar o arquivo no computador, a segunda, analisar. Lá em cima eu coloquei os dados e já pensei aqui, eu penso assim, como que vai ficar meus dados no computador? Como é que seria uma tabela? Cada dado original lá, olha o primeiro dado lá na laranja lima, primeira repetição, 9. Esse 9 lá é a quantidade de açúcar da laranja lima na primeira repetição. É isso que eu tenho que colocar aqui na planilha. A ordem dessas colunas não importa, você pode começar e terminar qualquer uma. Das linhas também. Aqui eu já estou vendo que vou gastar 3 colunas. Uma para os tipos, uma para a quantidade de açúcar e uma para a repetição. Então, o DIC, aí eu inicio o programa Sysvar. Clico em arquivo, seguindo esse caminho aí. Arquivo, depois manipular, depois arquivo novamente, depois criar. Então, ele vai me mostrar essa tela aí, ó, onde e qual o nome do arquivo. Então, lá em cima, eu coloco exemplos do Sysvar. É a pasta que eu estou usando para guardar todos os arquivos. E aqui embaixo, o nome. Eu dei o nome desse de exemplo, tira dúvidas, para eu lembrar. Clico em abrir, ele já vai me perguntar qual o número de campos. Campos no Sysvar é a mesma coisa que colunas. Ele não pergunta o número de linhas, ele pergunta o número de campos. Cada linha no Sysvar ele chama de registro. Quando você quiser deletar uma linha ou mais linhas, clique em registro, ele vai te falar, deletar registro. Aí você vê como que deleta. Se você quiser mudar o nome de uma coluna, você botou um nome lá ou saiu um nome que você não queria, quer mudar, você procura em campo. Aí clica em campo, ele permite você mudar o nome, trocar o nome, tem algumas coisas que ele permite. Então, o número de campos, o número de registro, ele não pergunta quanto, só o número de colunas. Então, dá uma olhada lá no seu arquivo, no imaginário. Eu vou ter tipo de laranja, quantidade de açúcar e qual repetição. Então, eu vou gastar 3 colunas ou 3 campos. Digito 3 ali. A hora que eu der OK, ele vai me perguntar para cada campo, para cada coluna, qual o nome que você quer dar para essa coluna e se o dado que você vai digitar é alfanumérico ou se é numérico. Então, olha lá, ó, campo 1, nessa primeira tela do Sysvar. Da direita é o meu rascunho que eu fiz, que está na mesa aqui dos meus dados. Qual o nome da variável? Vou usar nessa ordem que eu pensei aí, tipos. Digito lá. A hora que eu der OK, ele já me pergunta, o campo é numérico? Os tipos vão ser o nome das espécies, das variedades de laranja. Então, não é numérico. Clico lá, não. Logo em seguida, acabei de clicar, ele me pergunta, segundo campo, qual o nome da coluna, ou do campo que você vai colocar? Açúcar. Veja que eu coloquei sem cedilha, sem nada. A hora que eu der Enter aqui, ele vai me perguntar, der OK, ele vai me perguntar, o campo é numérico ou não? Esse aqui tem que ser, porque esse aqui são os dados que você vai coletar. A variável resposta é sempre numérica. Se você colocar não, ele não vai fazer a análise.
Mesmo que você digite números, ele vai achar que são letras, vai falar que não dá para ele fazer cálculo. A hora que você clicar no IES, já vai para a terceira coluna. Repetições, eu coloco REP, coloco abreviado mesmo. E ele vai me perguntar, numérico ou não numérico? Aqui você pode digitar ABCD, 1, 2, 3, 4, 5 romanos. Eu prefiro colocar numérico, que é mais rápido para digitar. Então, as repetições, eu sempre coloco numérico. A hora que eu terminar o terceiro, ele já me mostra o início da tabelinha para digitar os dados originais. E mostra só a primeira linha. Nessa parte aqui, eu uso mais as setas do teclado, não uso muito mouse, não. É mais eficiente usar a seta. Para digitar, eu preciso dos dados aqui do meu lado. Então, vou já digitar a primeira linha lá, tipo Lima, vou colocar só o L, porque não tem como já confundir. Açúcar, 9, repetição 1. Quando eu der a seta para baixo, ele vai mostrar a próxima linha. Ao invés de digitar linha por linha, eu vou digitar toda a coluna da variável resposta primeiro, toda a coluna de açúcar. 9, 10, 11, 9, 10, 11. Está vendo? As outras duas eu nem me preocupo. Essa variável resposta eu tenho que estar olhando na folha. Foi até o 17 aqui, não coube tudo, vou passar para a próxima, aí terminou, até no último 18 lá. Terminei de digitar a variável resposta. Veja bem que eu estou no final do arquivo, se você olhar à direita, a barra está cá embaixo. O arquivo não está começando o que você está vendo, não, tem coisa antes. Então, eu vou voltar agora para digitar os tipos, ou as repetições, tanto faz. Eu vou voltar para digitar os tipos. Eu volto lá no início dessa tabelinha. Olha lá, ó, onde está a repetição 1. E digito seguindo a mesma ordem que eu segui na coluna do açúcar. Quer dizer, eu vou descer aqui nos tipos de laranja. Então, vai ter L, 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 L seta para baixo, L seta para baixo, L seta para baixo. Depois vem SD, Serra d'Água, SD, SD. Já vi que é SD, SD, SD. Não preciso olhar na folha mais. Vai ser 4 de cada um. L, 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 SD, 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 depois vem pera, 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 depois V, 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 depois a Bahia. V é vermelha. Olha o último dado da primeira coluna aí dos tipos. Ele está à esquerda em azul, isso quer dizer que ele ainda não foi gravado. Para ele ser gravado, eu tenho que clicar em qualquer uma casela. Quando eu vou voltar para digitar as repetições, eu já clico lá em cima, volto e clico lá em cima, antes de sair daí, eu clico lá em cima nas repetições. Olha lá, o 1 lá ficou em azul. Só que ele já está gravado, porque eu já tinha digitado, não preciso fazer novamente. A hora que eu for digitar as repetições, eu vou seguir o mesmo que eu fiz com os outros. L, 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 então vai ser primeira, segunda, terceira e quarta. Primeira, segunda, terceira e quarta, já decorei, já sei a sequência, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não preciso olhar lá, então fica a maneira mais rápida de digitar essa. Digita a variável resposta, que você tem que olhar. Depois, para os tratamentos e para as repetições, se você pegou numa sequência legal, não precisa de preocupar em ficar olhando na folha. Então, acabei de digitar, vou conferir os dados. Um por um, não fique com preguiça, confira, porque às vezes um errinho aí, você mudar uma letra para minúsculo, dá errado. Conferiu, o arquivo já está criado, porque assim que você digita o dado e sai da casela, o dado já é gravado no HD. Aí eu vou fechar o arquivo, quer dizer, não preciso fechar. Eu clico lá em arquivo, lá em cima, e peço para sair, não precisa nem fechar. Se eu sair do Sysvire, ele fecha automaticamente. Se eu ficar no Sysvire, ele continua aberto. Se você quiser deletar, clicar em deletar, ele vai pedir para você confirmar, aí você vai perder o arquivo. Se você quiser, você vai ter que digitar de novo. Aí eu vou fazer a análise de variância. Para análise de variância, eu vou ter que lembrar o nome do arquivo, porque eu vou entrar aqui, vou clicar em análise, e o caminho vai ser análise ANAVA. A hora que eu clicar em ANAVA, ele vai mostrar essa tela, as 3 janelas aí. Aí o primeiro passo é abrir arquivo. Clicar em abrir arquivo, ele vai me mostrar aquela tela onde quem, que nós criamos, e nós usamos para criar o arquivo. Então, você coloca seta na pasta exemplos do Sysvire, vai aparecer os exemplos que tem lá, clica nele, ele vem para cá, e vamos abrir. A hora que eu clicar em abrir, nessa tela, e nessa janela menor, aparecem as suas colunas, olha lá, os tipos, açúcar e REP.
Agora você vai clicando aí e vai montando à esquerda a primeira coluna da tabela de análise de variância. A primeira coluna da tabela de análise de variância são os tratamentos, o erro e o total. Então, vou procurar os tratamentos aqui. Os tratamentos são os tipos de laranja. Clico nele, ele aparece aqui embaixo, na linha aqui embaixo, para você ver que é isso mesmo. Aí você vai lá em adicionar, clica em adicionar, ele vai passar. O que falta? Bom, se é o DIC, não falta mais nada, porque toda vez que for fazer uma análise, o erro que fica na última linha e o total, que fica fechando a tabela, ele coloca de grátis para você. Ora, então o DIC é só isso aqui. Colocou os tratamentos lá, já pode sair daqui, que já tá, ele já sabe que saindo agora, você vai fazer análise em DIC. Clica em fim. Ele ainda vai te perguntar se você, é isso mesmo, você dá uma conferida, porque às vezes a gente vem meio correndo, troca uma coisa, dá tempo. Isso aí chama atenção quando a gente está meio acelerado. Você coloca que está ok, clica no Yes, ele vai para a segunda tela do Sysvar, da parte de análise. Na segunda, aparece o que você digitou lá na primeira, que foram os tratamentos. E ele está te perguntando o que você quer fazer com os tratamentos. Eu quero fazer o teste Tucker. Então, você clica nos tratamentos para ele te dar a opção, ou mostrar as opções que você tem. Geralmente, a gente faz um teste só, já sabe qual teste vai usar. Mas se quiser fazer mais de um para comparar, você marca um, eu marquei o teste Tucker. Não marco todos que eu quero de uma vez, não, é um de cada vez. Eu tenho que marcar e sair. Clico no OK aqui, ele sai, mas volta para a tela onde está o tipo. Se você quiser outro, é só clicar de novo. Se você não quiser, só quiser o Tucker mesmo, ou só o que você marcou, clica nesse OK aí embaixo. Ele vai para a terceira tela do Sysvar na parte de análise. Essa é a terceira, ela tem duas janelas. Na direita estão os seus campos novamente, e à esquerda você vai indicar qual que é a variável resposta. Pode ser até mais de uma, às vezes você coloca várias para fazer análise. A variável resposta é açúcar. Quando você clicar em açúcar, ele vai passar para lá, para você ver se está certo. Você manda finalizar, ele vai para a quarta tela. Essa aí você passa de passagem, nós vamos explicar isso no final do curso. Clique em finalizar, está pronta a análise. Esse é o rascunho do Sysvar. Você pega, copia e cola isso aí no Word, dá um espaço, coloca o título, relatório final. Não embola, não mistura rascunho com relatório, não. Mas antes, vamos destacar umas coisas para vocês aqui. Primeiro, o valor P lá, o PR maior que o lá na tabela de análise de variância, o F calculado deu 28,93. Será que ele é significativo? Se eu tivesse uma tabela, eu pegaria um F tabelado e compararia. Mas não precisa. Pelo valor P, eu sei. Eu pego o valor P e multiplico por 100. Está 0,0000, multiplicando 100 vai ficar 0,00%. Como deu menor do que 5, esse F é significativo. Então, já vou botar um asterisco dele no relatório. Se bem que ele eu não vou pedir no relatório, né? Não vou pedir essa tabela de análise variando no relatório, só de médias. O coeficiente de variação 9,2, alta precisão. DMS tem para informar, mas o que eu preciso são as médias, já tem os resultados aí. O teste deu significativo e ele achou umas diferenças aí. Eu pego essa parte de cima, que tem o valor P, e vou fazer a tabela da análise de variância, se for pedida para o relatório. Se eu não pedir a tabela de análise de variância, não precisa fazer isso aí. O que ela tem? Ela tem um título, o que você está analisando, que é a variável resposta, qual a unidade. Não tem traços verticais, só tem linhas lá na cabeça e no pé, e linhas contínuas. O F calculado é o significativo, tem um asterisco, no F calculado. E as casas decimais da soma de quadrado e quadrado médio tem que seguir a regra. Nessa tabela aí, soma de quadrado e quadrado médio, o número de médias é o dobro dos dados originais. Os dados originais não tinham, eram inteiros. Então, nesse caso, é uma exceção, você não pega o dobro, porque o dobro de nenhum é nenhum. Você usa duas decimais aí fixos. Mas, normalmente, eu não estou pedindo essa tabela aí no relatório, não. É só para começar a falar qualquer coisa que você for apresentar para outras pessoas, não pode ser do jeito que você está acostumado a fazer. Não pode ser do jeito que você quer. Eu já vi umas tabelas coloridas, botou fundo azul, mais claro. Isso é coisa de Excel, isso é coisa de estatística descritiva. Na estatística
decisória, é preto no branco, não tem firula. Esse amarelo que eu coloco lá em cima no rascunho já me incomoda, não tem essas coisas. Pega um artigo científico sério. Revistas de modas, revista de socialites, o importante é a imagem. Em artigo científico, importante é a clareza e a leveza das coisas. O que importa é o conteúdo, e não as firulas. Esse é o resultado do TUC, isso é um rascunho, não posso apresentar isso no relatório final. Como que eu faço? Um título legal, contendo qual é a variável resposta, qual que é a unidade, os tipos de laranja, as médias, veja bem, como os dados eram inteiros, as médias não têm casas decimais, foram aproximadas, seguindo aquela regra. As médias seguidas na mesma letra não diferem de 5% unidade pelo teste TUC, foi para falar qual teste que eu usei. Eu coloco as letras do maior para o menor, mas se alguém quiser colocar do menor para maior, sem problemas, só que tem que tomar cuidado na hora de escrever o resultado. O que eu não posso é deixar de escrever os resultados. Se eu falar aqui as médias aí, Vermelha e Bahia, deram teor de açúcar maior do que as outras três, está faltando informação. Essa informação está correta, mas ela é insuficiente. A Vermelha e a Bahia foram as maiores e iguais entre si. Então, a Vermelha e a Bahia deram o mesmo teor de açúcar, maior que de todas as outras. Se eu parar por aí, está faltando, porque as outras foram menores. Mas elas têm uma variação entre elas. A Serra d'Água e a Pera têm a mesma quantidade de açúcar e a Lima é a que teve menor. Aí sim eu falei de todos os resultados. Então, lembre-se, a pessoa vai ter um monte de tabela para ver. Então, ela não pode ficar a cada tabela analisando o resultado, ela vai na leitura. Tá bom? Então, parece desnecessário, porque tem uma tabela só, mas você tem que falar tudo que você está vendo nessa tabela.